Motivos a qual Deus não pode ser bom. Número 1, ele criou as doenças. É isso mesmo, Deus, ele criou os vírus, as bactérias, os zika vírus, inúmeros organismos, seres vivos que fazem mal para os seres humanos, além de lhe dar um corpo que é vulnerável a doenças que também não são causadas por Deus, né? Mas Deus, ele deu um corpo prejudicial, sendo que ele poderia te dar um corpo sem doença nenhuma e para você não sentir nenhum tipo de dor. Número 2, Deus permite o mal, mesmo tendo o poder de exterminar com a força da imaginação. Ou seja, se Deus pudesse, ele exterminaria com todas as doenças, bandidos, assassinos, estupradores, apagaria eles da existência, e se não fosse apagada a existência, no mínimo iria conter. Mas Deus, ele prefere deixar os seres humanos fazerem o mal. Ah, mas Deus deixa o ser humano fazer o mal por causa do livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio, porque a vítima, ela não tem escolha nenhuma. O livre-arbítrio, ele serve só para o bandido. Por exemplo, o cara quer estuprar uma criança, mas a criança não quer ser abusada, mas o estuprador quer abusar da criança. E aí, com que o seu Deus vai dar prioridade para o livre-arbítrio? Para a criança ou para o estuprador? Número 3, Deus, ele é pedófilo. Isso mesmo, se Deus é de fato onipresente, ele vê e ouve todas as coisas, então ele está vendo e ouvindo ao vivo um cara abusar sexualmente da criança, e mesmo ele sendo onipotente, tendo poder só com a força da imaginação de apagar o bandido da existência, ele prefere deixar o bandido abusar da criança. Mais uma maldade. Motivo número 4, Deus te obriga você contra a sua própria vontade a viver num mundo onde tem morte, crime e doença, e ele justifica tudo isso falando que você é um pecador, que você tem que aprender como um ser humano, a ser um ser humano melhor. Na verdade, esse argumento é uma falácia, pois Deus, ele não precisa aprender nada. Como assim? Deus não precisa aprender nada porque ele é onisciente. Exatamente. Ele tinha que ter dado uma parcela da onisciência para o ser humano, até porque o ser humano tem o direito de não se equivocar. Se Deus, ele queria que os seres humanos não cometessem erros, a primeira coisa era ele tirar a capacidade do ser humano de se iludir, de se equivocar, no caso de se enganar, porque os seres humanos, eles se enganam. Talvez se eles tivessem a capacidade de saber o futuro, ou então a capacidade de não se iludir, dificilmente eles cometeriam erro. Por isso que Deus não erra. E ele não erra entre aspas, porque a pessoa pode decidir fazer o mal do mesmo jeito, mesmo tendo conhecimento daquilo que ela faz errado. Mas no caso dos seres humanos, eles não fazem mal por intenção, e sim porque é muito cômodo para Deus, né? Deus, ele é um ser que não sente dor, que ele não morre, que ele não passa por adversidades. É muito cômodo para ele, né? Tá lá sentado no paraíso, querer exigir que nós, seres humanos, de carne e osso, que somos seres cheios de limitações, aí vai falar, mas Jesus, ele veio na terra como homem e ele era Deus. Mentira, Jesus, ele sabia do futuro, ele é onisciente, ou seja, ele já não era um ser humano comum, ele tinha o Espírito Santo para guiar ele. E sem falar que Jesus, você quer me convencer que o mundo tem 100 bilhões mas existiu mais de 100 bilhões de pessoas, e você quer me dizer que só uma pessoa em uma única época específica não cometeu pecado? Então deveria ter no mínimo 2 ou 3 igual a ele. Mas não, Deus é a única pessoa que não comete pecado. Deus quer exigir algo que ninguém pode cumprir. Você olha, por exemplo, para os anjos. Os anjos, os que não se rebelaram, não caíram com Lúcifer, por exemplo, eles nunca cometeram pecado. Por quê? Porque eles não passam por adversidade, eles não adoecem, eles não têm motivo para pecar, né? Porque eles não passam por nós, seres humanos, somos vítimas das circunstâncias. Mas Adão e Eva, eles viveram no paraíso e eles erraram, não sei do que. Não justifica. Adão e Eva, eles erraram porque eles não eram, eles têm a capacidade de se equivocar. A serpente enganou eles. Eles não sabiam do futuro.
Tanto é que não existe nenhum ser humano que não cometa erro. Então, isso que Deus quer exigir do ser humano é algo impossível. Só que no caso de Deus, né, Deus, ele é um tremendo de um sem vergonha, pessoal. Porque analisa comigo, como que ele pode exigir algo do ser humano, sendo que ninguém consegue cumprir? Agora, não é porque o ser humano é falho, que nós seres humanos cometemos erros, que isso dá o direito de maltratar, de Deus de nos maltratar. Até agora analisa comigo essa historinha de Adão e Eva. Né, que Adão e Eva, os religiosos costumam muito fazer gravar o vídeo falando sobre Adão e Eva, falando, mas Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus. Quer dizer, eu tenho um filho pequeno, eu coloco um filho tem quantos? 4, 5, 6 anos? Eu encho o quarto do meu filho de doce, de chocolate. Eu falo para ele, olha filho, você pode comer esses doces, mas aquele sorvete lá você não pode comer. O sorvete é o mais atraente de todos. Aí eu coloco uma outra pessoa para influenciar na casa do meu filho. Aí o cara fala assim, seu pai falou que você não pode comer. É tudo mentira, pode comer sim, ele quer ficar com doce só para ele. Aí a criança, como ela não é boba, ela não é idiota, ela vai lá e desobedece o pai. Aí o pai chega lá em casa e falou, você me desobedeceu. Aí o pai espanca o filho, bate no filho, expulsa o filho de casa, introjeta uma doença no corpo dele. Vamos ver o que a polícia vai falar, seus religiosos canalhas, para ver se isso justifica. Então, esses são os 4 motivos a qual Deus não pode ser bom, porque ele te deixa encarcerado num mundo cheio de doença contra a sua própria vontade, ou seja, ele te obriga você a viver no mundo com doença, ainda que você não queira, você não terá a mínima escolha. Então fica aí a questão aí para você que gosta de adorar a Deus, né? E sem falar que ele é totalmente psicopata.